Bom dia, abraço e acolho a todos com a palavra do lema bíblico deste 19º domingo após Pentecostes. Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Que todos nós possamos falar deste Deus que cuida e ama os seus, e que em comunidade possamos louvá-lo, como a seguir faremos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Andar nos teus caminhos, faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos, ó meu Deus, em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. O culto que realizamos aqui, nós o fazemos em nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Confessemos diante de Deus os nossos pecados. Oremos. Amado Deus, buscamos a Ti neste momento para pensar e falar das vezes que nossa relação conjugal e em outros relacionamentos não nos respeitamos como deveríamos e assim prejudicamos nosso convívio. Perdoa, Senhor, nossos pecados cometidos em relação a Ti, à natureza e aos outros. Perdoa quando não nos solidarizamos com as pessoas que sofrem, quando não ajudamos como deveríamos. Perdão quando fechamos nossos olhos e ouvidos para as outras pessoas. Com humildade pedimos para que não canses de nos moldar, a fim de que possamos prosseguir no aprendizado do amor. Em nome de Jesus. Amém. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, anunciamos a todos que confessaram seus pecados com humildade e sinceridade o perdão dos pecados. E o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como pessoas perdoadas e renovadas pela graça de Deus, olhamos à nossa volta e nos compadecemos com o sofrimento de pessoas e grupos que são menosprezados.
nos compadecemos também pela criação, que sofre e geme. Por isso, clamamos a Deus cantando. Ouve, Senhor, eu estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Ouve, Senhor, eu estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Convido para um momento de oração. Nesse momento te buscamos, Senhor. Tu vens ao nosso encontro e nos ofereces comunhão. Queremos reconhecer tua presença entre nós e expressar nossa gratidão por nos dares a possibilidade de constituir um lar e repartir a vida. Senhor, de ti precisamos aprender a amar, para que nossas relações sejam mais duradouras. Rogamos que o teu Espírito Santo nos faça compreender a grandeza do amor incondicional. Em nome de Jesus, amém. Vamos aclamar o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 12, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com essa pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estava em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Graça e paz sejam conosco. O texto de hoje é mais um daqueles onde Jesus é confrontado pelos fariseus com alguma questão complicada. Hoje a pergunta é sobre a legitimidade do divórcio. Os fariseus perguntam: é lícito ao marido repudiar, mandar embora sua mulher? A questão é, na verdade, uma pegadinha. Exige muito mais do que um mero sim ou não como resposta. Jesus é sábio. Ele responde com outra pergunta: o que foi que Moisés mandou? E eles respondem: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Os fariseus respondem com base no texto de Deuteronômio 24. Esse texto era conhecido dos fariseus e também de Jesus. Em Deuteronômio lemos ainda que o divórcio acontecia por qualquer motivo. Bastava o homem achar algo indecente ou algo que não lhe agradasse na sua esposa, qualquer coisa.
Na resposta dos fariseus, pode parecer que Moisés incentivou o divórcio, mas essa não é a visão completa da cena. No tempo de Moisés, o divórcio já era uma prática comum, mas quando uma mulher era mandada embora pelo marido, ela não poderia casar-se novamente sem ser acusada de adultério e, portanto, ser condenada à morte por apedrejamento. Então, quando Moisés fala do divórcio, ele coloca como lei dar a carta de divórcio à mulher, para que assim seu direito e sua dignidade fossem assegurados depois do divórcio. A lei de Moisés ajuda a questão das mulheres, mas não resolve o problema mais profundo. E é justamente esse problema que Jesus procura iluminar. Para entendermos melhor a situação, precisamos entender um pouco mais como viviam homens e mulheres na época de Jesus. Naquela época, uma mulher não tinha muita autonomia, não poderia escolher se queria uma vida celibatária ou o casamento, por exemplo. Também não podia exigir o divórcio, eram os homens que tomavam essas decisões. E mesmo em caso de divórcio ou viuvez, na maioria dos casos, ela também não podia escolher se queria casar-se novamente ou não. Era comum que nos contratos de casamento fixados entre pai e marido, nem mesmo constasse o nome da mulher em questão. A sedentarização e o desenvolvimento das cidades fizeram com que as mulheres perdessem uma certa liberdade que tinham no ambiente rural. Nas cidades, o homem é quem assume os instrumentos de poder social. A mulher fica restrita ao lar, como esposa e mãe. Mulheres não eram contadas como pessoas legalmente, socialmente ou religiosamente. Mulheres não tinham direito à propriedade. Uma mulher divorciada, sem filhos, então não tinha escolha. Ou retorna à casa do pai, se ainda o tem e se ele aceita de volta, ou se casa novamente, ou está sujeita à vida na prostituição. A lei era rígida com as mulheres. Uma mulher não deveria sequer conversar com um homem que não fosse da família. Tal atitude era considerada sinal de adultério. Cabe dizer ainda que, mesmo em meio a essa realidade, ao longo da história de Israel, vemos mulheres líderes em âmbito religioso e político que agiram em benefício da comunidade. A lei apresentava algumas brechas que permitiam que as mulheres testemunhassem publicamente e tivessem direito a posses. Com isso, percebemos a existência de grupos que buscavam outras maneiras de viver e se relacionar. Tendo esse cenário em mente, voltamos agora à resposta mais profunda de Jesus. Ele diz: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Aqui, dureza do coração no original grego é esclerocardia, literalmente esclerose do coração, ou seja, um coração que desaprendeu a amar e passou a colocar a lei acima do amor e da compaixão. E aí ele volta às origens, relembra da criação em Gênesis, quando Deus cria homem e mulher. Jesus cita Gênesis 2:24, dizendo: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. E assim conclui a conversa com os fariseus. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Jesus e os discípulos vão para casa e lá o assunto continua. Jesus reforça o que dissera aos fariseus, afirmando que comete adultério tanto o homem que manda a esposa embora e se casa novamente, quanto uma mulher que manda o marido embora e se casa novamente. A resposta de Jesus é radical e impensável para a época. Ele coloca igualdade e justiça como critério. O que vale para homens, vale para as mulheres e vice-versa. Ao tratar o assunto dessa maneira, Jesus tira o privilégio que o homem tinha sobre a mulher. O assunto do divórcio não era um assunto fácil na época de Jesus. Também não é hoje.
Sabemos que muitas pessoas experimentam libertação depois de um divórcio, em casos onde o casamento era abusivo, permeado pela violência ou pelo desrespeito. Mas sabemos também que muitas pessoas se separam por qualquer motivo, sem antes conversar, orar, buscar ajuda e tentar ajeitar as coisas. Nesses casos, assim como fez Jesus, deveríamos lembrar do começo, relembrar Gênesis, relembrar o começo do namoro, relembrar o dia do casamento, o dia em que o casal escolheu dizer o mútuo sim. E a cada dia, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, escolher novamente dizer aquele sim, se isso ainda for possível. Não seria certo dizer que uma relação pode ser dissolvida facilmente, nem tampouco dizer que não pode ser dissolvida por circunstância alguma. Cada situação merece atenção especial e cada caso terá que assumir as responsabilidades, bem como as consequências imputadas a cada um dos envolvidos. E quanto às pessoas divorciadas, como Jesus se colocava diante dessa situação? O movimento de Jesus não fazia acepção de pessoas. Acolhia homens, mulheres, crianças em igualdade, independentemente de sua posição social ou familiar. Entre seus seguidores encontramos pessoas pobres, marginalizadas, viúvas, divorciadas, sozinhas. É importante que levemos desse texto não uma resposta conclusiva como um sim ou um não, mas aquilo que Jesus queria iluminar. Uma situação de profundo sofrimento, violência, injustiça e desigualdade de sua época, provocada pela dureza do coração daqueles que conheciam a teoria de todas as leis, menos da lei do amor. Jesus nos mostra que as leis só passaram a existir por causa dos corações endurecidos. Se o ser humano vivesse a lei do amor, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, em suas relações, então nenhuma lei precisaria existir e, ao mesmo tempo, todas as leis já estariam cumpridas. Mas por causa da dureza do coração, as leis foram criadas. Acontece que uma lei injusta não é lei alguma, como observou bem Agostinho. E foi essa injustiça na lei que Jesus buscou iluminar. Independentemente de como uma pessoa vive a sua vida, se namorando, casada, solteira, divorciada, viúva ou em um novo casamento, que em sua vida, em suas relações, ela lute contra a dureza em seu coração e busque cumprir diariamente a lei do amor, da igualdade, da dignidade, da valorização de toda forma de vida. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei. Temos os seguintes avisos a transmitir. A oferta deste domingo está destinada para a missão no Sínodo Mato Grosso, onde a maioria das comunidades conseguem se manter. Outras, no entanto, têm muitas dificuldades, como é o caso da paróquia transamazônica, com as comunidades de Santarém, Matupá e Vila Rica. O Sínodo Mato Grosso agradece pela generosidade. Na comunidade local, continuamos recebendo doações, mantimentos, cestas básicas para serem distribuídas junto a pessoas, famílias e instituições sociais. Também agradecemos a todos.
Convido para nos unirmos em oração. Deus de amor, obrigado pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela família e por tudo que nos dás. Intercedemos pelos lares onde há falta de diálogo, perdão e onde a discórdia reina. Dá que ali possa ser renovado o amor entre as pessoas. Intercedemos por pessoas doentes que estão em nossos hospitais ou mesmo em casa, pelas pessoas enlutadas que choram pela perda de um familiar ou amigo. Intercedemos pelas pessoas que exercem cargos na igreja como um todo, que o teu Espírito possa iluminar a todos. Intercedemos pelas autoridades civis, que elas coloquem o bem-estar das pessoas, a justiça social acima dos interesses pessoais. Pedimos por todos nós que nos sintamos motivados para servir em comunidade, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor proteja a tua vida e as tuas relações. Que Ele te cure da dureza do coração e te dê um coração disposto a amar a Deus, ao próximo e a ti mesmo, a ti mesma. Assim te abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria e amor. Um abraço e até domingo que vem.